fazendo 40 anos esse ano, né? Em agosto, 23 de agosto. Em agosto. Tem uma coincidência que o Torto, por coincidência, abriu no dia do aniversário de casamento dos meus pais. Dia 23 de agosto de 84. Eu tinha 25 anos. Você escreveu um artigo na Tribuna, uma matéria, né, falando sobre... Era uma vez um boteco chamado Torto. Isso. Eu estava mostrando até... Isso, e até você comenta que a primeira noite foi meio no improviso e deu polícia. Eu imagino que foi por causa do barulho, foi isso? A polícia foi uma grande companheira do Torto durante anos e anos e anos. Baixou lá várias vezes para resolver problemas para a gente e também para puxar a orelha da gente e tal. Mas foi assim, a gente... Porque tem que voltar, o Torto. Eu e o Biela, que era meu parceiro na época, a gente tocava na noite, toca até hoje, né? Roberto Biela, grande músico, percussionista, cantor e tal. A gente ia viajar, ia embora para a Europa, a ideia era ir para a França. Essas coisas de moleque, a gente estava Brasil, década de 80, economia no resto do chão, terra arrasada, né, gente? Vamos embora daqui. Aí... Tem um primo meu, que é meu padrinho de batismo, Alfredo de Rosato Fernandes. Eu sempre conto essa história. O Alfredo, ele começou a aparecer nos lugares que a gente tocava. Eu achava estranho, porque o Alfredo já era um cara mais velho e tal. O que ele está procurando aqui, né? O que ele vê? Aí ele foi um dia num, foi num dia no outro dia no outro, foi no outro dia no outro. Até que ele virou e falou, escuta, eu estou percebendo, vocês têm um público enorme. Vamos montar um bar. Falei, mas como montar um bar? A gente não tem dinheiro. Não, a gente dá um jeito e tal. Conclusão, para encurtar a história, a gente começou a procurar um lugar. Aí a gente achou aquela loja, ele achou. Aí quando eu fui olhar, eu falei, isso aqui não vai ser um bar nunca. Ele, não, vai, a gente quebra essas divisórias, faz isso, faz... Conclusão, eu e o Biela fomos com o avô do Biela, que era mestre de obra lá para dentro, pegamos na marreta, quebramos parede, fizemos a obra inteira, tal, em um mês, né? E aí virou o Torto. E aí a gente conseguiu mesa, cadeira, freezer, essas coisas com uma distribuidora de bebida, né? Eles fizeram um cartaz, na época não existia designer gráfico, direito, essas coisas. Eles fizeram um luminoso também, e o luminoso era letra torta, assim, torto, uma coisa redundante, assim, mas era legal. Rolou assim ficou muitos anos lá. E a escolha do nome foi quem que Foi decidiu? O pai do Biela. A gente estava, que nome é, que nome não é, e aquele problema, né? Todo mundo dando palpite, a gente escolhendo e tal. Um dia ele virou e falou, pô, gente, é torto, esse prédio é torto e tal, não sei o quê. Aí, tá bom, é torto. Sabe aquela coisa, a ideia luminosa assim que apareceu? O pai do Biela, inclusive, o seu Ney, era estivador e tal, né? E ele sacou essa e a gente falou, pô, é torto mesmo e tal, né? E aí, eu lembro que na hora que a gente fez um convite de inauguração, né, o Torto inaugurou com exposição do Araquém Alcântara, com a gente tocando, com um monte de gente lá e tal. E aí, eu lembro que o Alfredo e o Biela falaram, pô, a gente tem que inventar uma frase aqui para botar nesse convite, não sei o quê. Aí eu falei, fique torto, você tem direito. Boa. E o pessoal usou a frase até no fim, assim, usaram, né? E aí, quando a gente inaugurou, cara, a gente não fez anúncio em rádio, não tinha dinheiro, não tinha rede social, então não existia nem internet, nada, nem internet offline, não tinha nem computador, imagina, né? Aí, eu e o Biela saímos pela rua, conversando com as pessoas, os lugares que a gente tocava, a gente falava, nós vamos abrir um bar, olha, de boca a boca mesmo, né? Aí o bar era cheio de novidades interessantes, assim. A gente criou um painel na parede com vários músicos. Eu peguei várias capas de discos, assim, que eu tinha de discos e tal, e colocou... Eu falei para o Oswaldo da Acosta, que é meu amigo, até hoje a gente encontra, ele pegou e fez um croquis, fez um desenho com umas texturas, tal, a gente colocou na parede. Eu sei que quando inaugurou, cara, no dia da inauguração, foi uma enxurrada, um enxame, a gente não imaginava. Aí, 5 horas da manhã, baixou polícia, 4h30, 5 horas. Mandou parar a música, mandou parar a cuíca. Foi aí que você viu que ia ser um sucesso mesmo. Não, a gente não imaginava. A gente, te juro, Matheus, a gente não tinha a menor ideia do que aquilo ia virar, cara. Não tinha. Eu conheci o Torto mais pra frente, sim, né? Imagina. Já era o Michel. Aliás, como é que passou de você pro Michel?
Olha, tem uma longa história. O Michel foi o terceiro dono, se eu não me engano. Ah, o terceiro? Não, porque abril era eu, o Biela e o Alfredo. Aí o Alfredo saiu, ficou eu e o Biela. Aí o Biela saiu, vendeu a parte dele para a Mayra e para o Luiz. Aí a Mayra e o Luiz Cláudio, eles ficaram lá um tempo, aí não queria mais. Um dia o Michel foi lá. O Michel era meu amigo, eu tocava com ele na banda de carnaval. A gente é amigo até hoje, tal. Eu tocava com ele na banda Magia, aquela banda de carnaval que ele fazia em Mongaguá. Eu ia todo ano para lá e tal. Aí um dia ele foi lá, fim da noite, foi tomar uma lá no Torto, né? E chegou lá, a Mayra virou para ele e falou: eu tô cansada disso aqui, você não quer comprar um bar? Ele: eu quero. Quanto você quer? Aí ela pegou e falou: eu vendo por tanto, não sei o que. Ele fez um cheque. Na hora? Sério? Ele fez um cheque e falou: não desconta ainda, que deixa amanhã eu acordar mais sóbrio. É o Torto, cara. Muito bom. Deixa amanhã eu acordar mais sóbrio e tal. Daí a gente resolve, bate esse martelo aí. Ela: não, tá bom tal. Aí ele chegou na casa dele e falou para a esposa dele, na época, falei: comprei um bar. Ela: como assim? Aí contou, daí eles se entusiasmaram com a história. Dia seguinte fecharam o mesmo negócio, ele comprou. E aí, com o Michel, que o Michel é do ramo, né? O Michel é malaco, negociante e tal. O Torto deu uma revitalizada, né? Aí, depois de um certo tempo, a gente abriu aquele buraco que tinha, porque ele não tinha, né? Então, era um problema, porque não tinha ligação da parte de cima com a parte de baixo, entendeu? Então, a parte de cima virou um lugar meio para as pessoas fazerem bobagem lá, e era um problema para a gente, inclusive, né? Porque elas não conseguiam ouvir música, então iam lá, dar amasso, iam lá, sabe? Enfim. Aí a gente quebrou fez aquele recorte ali, ligou em cima com embaixo e tal, e aí o bar deu uma bombada legal, né? Não, uma coisa legal do Torto que era assim, foi um dos primeiros bares que eu senti essa coisa de você ia e podia sair sem pagar, depois você voltava e pagava. Mais ou menos, as pessoas da casa, as pessoas próximas. Muito assim, legal isso. Principalmente depois que proibiram de fumar em lugar fechado, né? Isso. O Torto no começo era conhecido como fumacinha, defumador, tal. O pessoal tirava o sarro porque era fechado e tal, e todo mundo fumando lá dentro. Então era um inferno, cara. O pessoal brinca que ia escondido da esposa, ou a esposa escondida do marido, né? Para não ser machista. Ia no bar e não dava para disfarçar, porque você voltava com cheiro de cigarro, né? Aí quando proibiram de fumar dentro de lugar fechado, né? Uma coisa curiosa, porque quando eu cheguei em Brasília em 2002, 2002 para 2003, era proibido fumar em qualquer lugar lá fechado. Eram duas coisas que aconteceram lá primeiro e depois rolaram pelo Brasil, era fumar em lugar fechado e semáforo, você ser obrigado a parar para pedestre. Igual a Europa, que se falava tal, né? Hoje no Brasil inteiro isso é lei, né? Apesar de muita gente não respeitar tal. Mas aí, quando proibiram, daí as pessoas entravam e saíam. Porque saía para fumar e tal. Aí pegava o cartão, segurava, a pessoa ia lá. Só que a gente fazia isso com quem era mais conhecido e tal, né? Com quem não era, pegava documento. Mas levava comeback, levava... Levava? Levava. Eu imaginava que não. Muito. Eu imagino que o pessoal ainda deve perguntar ou pedir para você reabrir ou abrir um novo bar ou não. Mais para o Michel, né? Para mim, eu saí muito antes, né? Agora eu falo: não, no dia que eu abrir, manda me internar. Nunca mais na vida de pediatra, cara, tá louco, não tem... Não, imagino, deve ser Você não tem sossego. Um trabalhão, né? Você não tem a vida de ministro de Estado, sabe? Ministro da Fazenda. Dólar dispara, o cara não dorme. Inclusive estamos nesse Isso, momento.